Seja bem-vindo ao canal da HCode, eu sou o João Rangel e nesse vídeo nós vamos falar sobre VirtualBox, como que nós podemos começar a utilizar, se você ainda não utiliza, máquinas virtuais dentro do seu computador. Configurar esses ambientes pode ser muito útil aí, tanto para desenvolvimento como para testes ou para fazer qualquer coisa com mais segurança dentro da sua máquina. Então, vamos para o vídeo. O VirtualBox é um software de virtualização de código aberto. Ele é desenvolvido pela Oracle. Ele permite que você execute múltiplos sistemas operacionais simultaneamente no mesmo hardware. Isso significa que você pode rodar o Windows dentro do Linux, o Linux dentro do Windows, ou até mesmo testar versões diferentes do mesmo sistema operacional, sem precisar reiniciar o seu computador. O VirtualBox permite criarmos máquinas virtuais dentro do nosso computador e isso é muito útil não só com o VirtualBox, é claro. Nós temos aí o Hyper-V no Windows, nós temos o VMware, que talvez seja um dos mais famosos, tem o Parallels, que você vai utilizar no Mac também, e outras ferramentas aí, alternativas semelhantes ao VirtualBox. Mas, querendo ou não, VirtualBox, como nós já dissemos, é open source e acaba sendo mais popular e mais utilizado aí no desenvolvimento. Um conceito muito importante que você tem que ter, que você tem que entender sobre máquinas virtuais, é o conceito de host e guest, ou então hospedeiro e visitante. Mais ou menos, pensa aí num hotel, alguém está hospedando e você tem um visitante ali, o hospedeiro, né, que vai contratar aquele serviço de hospedagem. Então, quando você tem a sua máquina principal, o seu hardware físico, você tem ali um host, ou seja, uma máquina que pode hospedar outras máquinas, ter guests, ter visitantes dentro daquele computador. Então, a nossa máquina virtual, qualquer uma dessas que nós criarmos, que nós instalarmos e configurarmos dentro do VirtualBox, nós sempre vamos chamar ela de guest. Enquanto a máquina onde nós vamos instalar o VirtualBox é o nosso host. Esse conceito é muito importante e vai ajudar bastante daqui para frente. Não só nesse vídeo, como nos próximos vídeos onde nós vamos continuar usando o VirtualBox. Por isso esse vídeo aqui ensinando e ajudando a você a configurar, instalar, ter uma visão geral do VirtualBox. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa, fazer o download e instalar o VirtualBox na nossa máquina. Então basta você acessar aqui o site oficial do VirtualBox, virtualbox.org, você vai ser exibido aqui na página inicial já um botão bem singelo aqui sobre o download do VirtualBox, tá? Inclusive você tem ele para qualquer um dos sistemas operacionais, tá? Windows, Mac, Linux e assim por diante. Veja que você tem sempre aqui, ó, Windows Hosts, Mac Hosts, né? E assim por diante. Isso significa a máquina que vai hospedar as máquinas virtuais. Então aqui eu estou utilizando o Windows 10, é um Windows Host, é ele que vai hospedar, então é essa versão que a gente vai fazer download. Vou fazer o download aqui, vamos acelerar o download e já iniciar então a instalação do VirtualBox. Tá lá sem segredo, então feito o download do executável, vou iniciar aqui, next, aqui são os recursos adicionais, tá? Você pode deixar todos habilitados, pode ser que você precise de um outro, então deixa tudo habilitado aí para você. Também a pasta onde ele vai instalar aqui por padrão, não tem nenhum segredo, tá? E vamos lá até o final aqui para fazer a nossa instalação. Tá lá, terminou aqui a nossa instalação, vou clicar em Finish aqui para ele concluir então. Ele vai abrir aqui pela primeira vez o VirtualBox pra gente, já pra gente dar uma olhada na interface dessa aplicação. Mas você viu que o download e instalação não tem segredo nenhum, muito fácil fazer essa parte. Agora sim, com o VirtualBox já rodando aqui e aberto na minha máquina, você pode dar uma olhada aqui e se familiarizar um pouco com a interface desse programa. A primeira parte aqui do lado esquerdo do programa, a gente vai ter aqui uma lista de todas as máquinas virtuais que você já estiver instalado e configurado na sua máquina. Por enquanto a gente acabou de instalar, não temos nenhuma máquina virtual, mas logo vai começar a aparecer. Também toda vez que você selecionar uma máquina virtual nessa lista, aqui nesse painel da direita vai aparecer os detalhes a respeito dessa máquina virtual. Bom, mas para a gente começar, para criar a nossa primeira máquina virtual, é só você vir aqui na opção New, e ele vai abrir aqui um wizard, uma janela que vai te ajudar passo a passo a criar, definir o hardware dessa máquina, sistema operacional e assim por diante. A primeira coisa que a gente pode fazer é definir um nome para essa nossa máquina virtual. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a primeira VM. Vai ser o nome da minha máquina. Aqui é o diretório da nossa máquina host, onde os arquivos da nossa máquina vão morar, vão ficar na nossa máquina, como por exemplo ali o HD virtual dessa máquina, arquivos de configuração e assim por diante, tá? O próximo passo é selecionar a ISO de imagem, senão a gente vai criar só o hardware, como se você estivesse criando ali um CPU virtual, mas que não tem sistema operacional nenhum. Então para isso você vai precisar fazer o download de uma ISO.
você pode baixar qualquer sistema operacional para rodar aqui dentro do VirtualBox. Talvez o mais comum que a gente tem aí, o mais famoso, seja o próprio Windows, né? Onde você pode fazer o download aqui, ó, do Windows 10. Vamos colocar aqui, ó, download do Windows 10 ISO. E aí você já vai ter aqui a opção de fazer o download da ferramenta do Windows, né? E aí nessa ferramenta você escolhe lá, de vez salvar num pendrive ou coisas assim, ou até atualizar o próprio computador, só fazer o download para ele criar um ISO, tá? Um arquivo ISO. Feito isso, você vai ter em posse esse arquivo aqui, ó. Então lá você vai ter um arquivo como esse, windows.iso, que eu já fiz o download aqui previamente dessa imagem, tá? Com essa imagem, ó, vou selecionar então a minha pasta aqui de downloads e vou selecionar a ISO do Windows 10 que a gente colocou aqui, beleza? Feito isso, vamos para a próxima etapa. Aqui ele vai pedir para a gente criar algum usuário no nosso sistema. Eu vou falar que vai ser um usuário chamado hcode, vou definir aqui uma senha para esse usuário, vou confirmar a senha desse usuário aqui novamente. E aqui agora vai ter as partes tanto de Product Key, ou seja, a sua chave de licença do Windows. O Windows permite que você experimente aí o Windows por 30 dias completo sem uma chave e até depois de 30 dias com alguns recursos bloqueados ali, como personalização de aparência, assim por diante, sem que você esteja ilegal, tá? Então não precisa se preocupar com isso, ainda mais se você estiver só testando aqui ou com motivos educacionais como desse vídeo, tá? Além disso, a gente pode definir o nome do nosso host, então veja que o nome da nossa máquina virtual que a gente definiu na primeira tela, que vai ser o nome para a gente identificar na lista de máquinas virtuais do VirtualBox, está sendo copiado para a própria máquina, o nome do host desse nosso computador, que vai ficar salvo lá no sistema operacional. Você pode colocar outro nome se você quiser, não tem problema. Também se você já quiser definir algum domínio para essa máquina, tá? Se você for colocar ela na rede de um domínio. Então você pode definir esse domínio aqui também. Além disso, ele nos dá as opções aqui, ó, de Guest Additions. Esses recursos adicionais de um visitante, que na verdade também é mais uma ISO, ou seja, como se fosse mais um CD que você está instalando, ele habilita recursos do VirtualBox nesse sistema virtual visitante. Que recursos são esses? Por exemplo, recursos de você pegar e copiar um arquivo, arrastar um arquivo aqui do host e soltar lá dentro do guest, do visitante, ou vice-versa, pegar um arquivo que está dentro dessa máquina virtual e arrastar para fora. O Ctrl+C e Ctrl+V, então você copia alguma informação fora aqui na sua máquina principal e quer colar lá dentro e assim por diante. Então se você quer ter esses recursos, você precisa habilitar essa opção aqui para fazer a instalação deles lá depois que a máquina já estiver rodando. Vou deixar habilitado porque isso aí é bem legal, ajuda bastante. A próxima parte vai ser a parte do hardware. Então você precisa definir aqui quanto de memória você quer disponibilizar da sua máquina principal para essa máquina virtual. É lógico que essa máquina virtual talvez nem chegue a usar todo o recurso que você coloque, mas ela pode usar. E se ela usar esse recurso, pode afetar o desempenho da sua máquina principal, da sua máquina host, tá? Então nesse meu caso aqui, ó, veja que eu tenho até 32 GB de memória no meu computador. Ele está falando para eu colocar pelo menos 2 GB aqui nessa máquina virtual. Eu vou até colocar um pouquinho mais para rodar sem problema, tá? Para não rodar tão pesado. Vou colocar aqui 8 GB nesse Windows para a gente executar. O Windows roda aí meio que tranquilo com 4, talvez uns 6 GB ele vai rodar, mas se você precisar abrir qualquer outro programa, né, o Chrome, por exemplo, já vai consumir quase que toda a sua memória. Além disso, você também tem os processadores. Então aqui eu tenho também 32 processadores virtuais e eu posso alocar esses processadores para a máquina virtual. Então eu vou alocar aqui nesse caso, ó, vou colocar aqui 8 processadores. Então, basicamente, eu tenho um núcleo de processamento para cada giga dessa máquina, sem que eu afete a minha máquina principal. É lógico que isso vai variar do hardware que você tem aí. Então, toma cuidado para não alocar muita coisa para essa máquina virtual. É claro que uma máquina Windows sempre acaba exigindo um pouquinho mais do que um Linux, por exemplo, um Ubuntu ou um Ubuntu Server, que se você quiser que a gente instale aqui também no VirtualBox, configure, deixa aí nos comentários para a gente saber que a gente prepara um vídeo desse para você também. Beleza? Feito isso, vamos lá para a próxima parte. Agora a gente tem a parte aqui do hard disk, ou seja, o nosso disco rígido, o nosso HD. Então esse HD, por padrão, ele também sempre vem sugerindo aqui pra gente 50 GB. Eu preciso ter esse espaço livre na minha máquina host em qualquer partição que seja, né? Eu preciso alocar isso em algum lugar. Porém, ele tem uma vantagem aqui,
que é não usar de cara os 50 GB se não for necessário, a não ser que você queira. Então, se você quiser, não, mesmo que eu não estou usando dentro da máquina virtual ainda os 50 GB, eu quero que já reserve no meu HD aqueles 50 GB. Então, você pode marcar essa opção, Pre-Allocate Full Size. Então ele já vai pré-alocar aquele espaço necessário para essa máquina virtual. Além disso, você poderia de vez criar um disco novo vazio, poderia anexar um disco existente a essa máquina. Dessa forma, você já teria que ter esse disco e agora você só estaria como que encaixando esse hardware na sua máquina virtual. Ou então, não usar disco nenhum nessa máquina aqui, tá bom? Então você tem essas opções. Vamos lá para a próxima. Temos um resumo agora de como ele vai criar a nossa máquina virtual. Você pode conferir, voltar, editar, modificar do jeito que você quiser. Terminando, é só clicar em Finish e ele é como se já tivesse criado agora, nesse momento, as peças, os hardwares. Ele pegou a placa-mãe, colocou memória, colocou o processador, colocou HD, colocou lá o CD, porque ainda é um ISO, né? Embora hoje dificilmente você instale um sistema operacional usando CD, mas na época do VirtualBox, quando ele foi criado, ainda era muito comum o uso de CDs, então a gente colocou a ISO ali, o CD-ROM do Windows e vai iniciar a nossa instalação aqui nesse momento, tá? A gente pode ver que ele já abriu agora mais uma janela. Essa janela aqui é como se a gente estivesse indo até esse computador e plugando tanto o nosso mouse e o teclado nessa máquina. E agora eu consigo usar esse computador a partir dessa janela. Ela é como se fosse um player, onde a gente tem acesso, né, o monitor da nossa máquina virtual. É diferente dessa primeira janela, onde eu tenho todo o controle, a visão geral de todas as máquinas virtuais que eu tenho dentro do meu VirtualBox. Por enquanto a gente só tem uma, por isso só aparece uma na lista. Como ela já está selecionada, temos os detalhes dessa máquina selecionada aqui do lado direito. Enquanto o Windows carrega aqui para a gente iniciar a instalação, vamos dar uma acelerada aqui no vídeo. Muito bem, então chegamos na primeira tela aqui da instalação do Windows, né, que ele vai pedir o serial, uma vez que a gente não informou o serial do Windows lá naquela primeira tela de configuração do VirtualBox. É claro que se você tiver o serial, já coloca, e aí você não vai se deparar com essa tela aqui. Mas se você chegar aqui e não tem serial, quer só testar e ver como funciona, então vamos lá, não tenho a chave do produto para a gente continuar. Feito isso, ele vai iniciar aqui agora o processo tanto de cópia dos arquivos, vai preparar aqui o ambiente, instalar, fazer as atualizações, e esse processo pode levar algum tempo. Então, no nosso caso, vamos acelerar o vídeo. 2 horas depois. E tá lá, a máquina terminou aí de instalar, configurar o nosso Windows perfeitamente, né? Agora você no VirtualBox você consegue controlar. Eu posso ir lá, desligar a máquina do jeito como você faz, mas eu posso vir aqui também, ó, e pausar ou dar um stop nessa máquina, né? Então eu vou pausar ela, que seria congelar no momento que ela tivesse, inclusive se ela tivesse com algum programa aberto, ele congelaria aquilo dali, e aí eu posso desligar agora esse computador, voltar e continuar trabalhando depois de onde eu parei, legal? Também eu poderia vir aqui e forçar, né, fazer um stop, e aí sim eu iria desligar a máquina, também poderia salvar o state ali do momento dela, ou então simplesmente dar um power off, né, clicar no botão lá de desligar a máquina de fato, legal? Nesse vídeo a gente viu então o que é o VirtualBox, como instalar o VirtualBox, como criar uma máquina virtual usando o Windows 10 nessa máquina, mas a gente ainda pode instalar o Ubuntu Desktop, o Ubuntu Server, configurar elas também no VirtualBox e inclusive vai vir ainda mais conteúdos desses aqui no canal da HCode, não só utilizando o VirtualBox, mas também automatizando esse processo. Então se você não quiser perder nenhum conteúdo, se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!